O fenômeno natural erosão, mais conhecido como terras caídas, acontece a aproximadamente 150 quilômetros da capital de Macapá, com quase 24 horas de viagem, às vezes com maresia. Esse lugar se chama Arquipélago do Bailique, em um sentido etimológico, Ilhas que Bailam, devido cair e crescer em outros lugares, mas esses movimentos estão além do normal e acarretando grandes problemas para a vida de muitos ribeirinhos. Entre tantos motivos, o fenômeno de terras caídas sempre existiu, mas depois que o rio Araguari mudou seu curso e passou a desaguar dentro do Bailique, ele se tornou mais forte. O rio Araguari, que antes desaguava no oceano, perdeu sua força devido à construção das hidrelétricas e também à criação excessiva de gado, que criou valas e desviou seu curso. Enquanto em alguns lugares caem, em outros crescem, como é o caso das comunidades de Livramento e Igarapé Grande da Terra Grande, que estão vivendo em completo isolamento, devido às terras estarem crescendo por lá e secando o rio daquele lugar. A seguir, veremos o relato de uma moradora da comunidade de Vila Progresso que convive com essas caídas há quase 10 anos. Em 2012, eu cheguei em fevereiro de 2012 aqui. Como era a vila quando a senhora chegou? A vila era bonita, a vila na época que eu cheguei, né? Ela ainda era muito bonita, né? As passarelas passavam lá, as casas eram tudo na frente, comércio, né? E depois de um tempo foi que começou a se acabar tudo, né? A Vila Progresso está assim, né? Acabada, que é uma vila assim muito bonita, né? E eu ainda estou aqui porque eu gosto daqui. Foi assim, amo morar aqui. A erosão fez eu já perder 2 casas, né? 2 casas. As minhas plantações frutíferas, tudinho, né? Então isso prejudicou muita gente, o trabalho do meu filho, né? Muito ruim, muito mesmo. A gente vai tentando, né? Mas que se acostumar mesmo, não. Porque no bem que tá, quando a gente quer esquecer, aí ela vem tudo de novo. E aí eu principalmente, eu fico muito nervosa e fico muito com medo, né? Que a gente vê o que acontece, né? Mas até aqui, graças a Deus, Deus tem nos guardado. A gente tem perdido, né? Tem tido prejuízo. Mas a gente vai. Através de observações a olho nu, percebemos que quando o barrancado vai sumindo, as praias começam a se formar, diminuindo por algum tempo esse impacto, mas como todo ciclo, ele volta. Não é fácil viver aqui. No entanto, gostamos e também precisamos. Apesar das dificuldades, ainda é um lugar de tranquilidade e bom de se viver. O tempo leva tudo, o tempo leva a vida. Lá fora as margaridas fazem cor. Eu lembro a alegria, boiar naquelas águas e ver as lavadeiras lavando a dor. Quando a erosão vem, ela traz consigo uma problemática que é extremamente comum no Bailique, a falta de luz. Isso ocorre devido ao fato de que quando o barrancado é devorado pela força da água, ele leva junto as casas, as escolas, comércios e os postes de energia, fazendo com que todos os anos uma grande parcela desses postes sejam levados pelo fenômeno, trazendo assim uma série de problemáticas que afetam de forma direta a coletividade ribeirinha. A desinstabilidade elétrica é um fator que vem assombrando os bailiquienses há mais de 15 anos,
onde 6 deles pertencem a uma comunidade chamada Aparecida, que desde 2018 até os dias atuais não tem energia. Porém, os moradores desse local ainda têm esperança de que um dia chegará, nem que seja de forma desinstabilizada. A questão da ausência constante de luz contribui para a desconservação de alimentos, prejudicando tanto os fornecedores quanto os consumidores. Esse ponto também degrada bastante o lazer daqueles que gostam de desfrutar de aparelhos tecnológicos, sem contar a dificuldade extra na hora do trabalho doméstico e os prejuízos dos elétricos que auxiliam na hora dessas tarefas, pois a ida e a vinda precoce de energia queima e acaba com nossos recursos auxiliadores. Além disso, a utilização de material inflamável como a madeira são constantemente usados no lugar de fibra e concreto, fazendo com que crie faíscas de um fio no outro, formando assim um fogo, elemento esse que é de extrema aflição para aqueles que são vulneráveis ao mesmo. Com isso, sabemos que a falta de luz traz consigo não só um ou dois problemas, mas vários, tornando a vida daqueles que dependem das florestas mais dificultosa. O arquipélago do Bailique sofre com a salinização das águas todos os anos, nos períodos de agosto a dezembro. É inevitável fugir da realidade. Diante disso, muitos ribeirinhos acharam como solução coletar água da chuva, tanto para consumo quanto para higiene pessoal. A água salgada afeta diretamente na economia, já que a maioria dos ribeirinhos vive do plantio. Durante esse período de 5 meses, a população ribeirinha é fortemente atingida pela salinização da água. Ouviremos agora o relato de uma moradora local. E a gente começou a carregar água lá do outro lado da ilha, que era doce, para beber, para tomar, tratar para tomar. E assim mesmo a gente sofria, passava mal, sofria do estômago, porque a água não era boa. Aí, graças a Deus, apareceu caixa, deram caixa para nós, aí a gente já tratou da água melhor. Foi, aí caía a chuva, veio a chuva, aí melhorava. Ficava doce a água, a gente temperava com a água da chuva, ia salgada, e até que foi embora o salgado, a gente ficou só na doce. Depois o governo mandou carregar água doce lá do Amazonas, daí do rio Amazonas. Carregava água doce para nós. Aí melhorou mais, graças a Deus. Aí a gente melhorou, né? Com esse trabalho que fizeram para a água melhorar, para a água ficar doce, tomar. Graças a Deus agora está bem. O salgado até que ainda não veio o salgado, mas a gente está meio com medo, né? De aparecer daqui para diante a água salgada no rio. Tem depósito. A gente tira água doce para tomar. Tira água doce para fazer as coisas. Do que comer, beber, tomar o banho da gente, não está salgado. Tudo a água já levou, a erosão já levou. Levou ponte com tudo. Não tem uma passarela, uma ponte que presta para a gente saltar aqui nesta vila, porque a água não deixa fazer, só fazer e ela leva a erosão. Quebra tudo e leva. E agora nós já temos a primeira, segunda, nós já temos a terceira ponte e a terceira casa, que o povo tira da beirada, tudo da frente, que vai caindo tudo e passa para dentro. Mas a caída é horrível, vem de novo, nunca que quer parar. Não sei o que é que Deus quer fazer com essa erosão. Só Deus sabe como é que vai ficar esse pedacinho de terra que nós já temos morando aqui. De acordo com o relato da dona Valquíria, muitos moradores misturam a água salgada com a água da chuva para consumo e para higiene pessoal, pois a água salgada traz irritações na pele. Eles fazem isso por não ter condições de comprar água mineral, porque nesse período o garrafão chega até R$12, além do fato da salinização se estender até o período do verão. Os membros da comunidade se preparam para esse fenômeno utilizando caixas d'água para armazenar a água da chuva. E agora o professor da Escola Bosque dará o seu relato sobre esta problemática. Mas já com outras mudanças, grandes mudanças, principalmente a questão da água. A água salgada que invade aqui a nossa região e é um dos problemas gravíssimos, né?
para os moradores, para as pessoas que vêm de outras localidades para trabalhar aqui na nossa região, né? Tanto professores quanto outros profissionais da área da saúde então encontram muitas dificuldades. E isso faz com que muitas pessoas acabam saindo daqui, e isso faz com que as pessoas mudam de lugar, né, opinando para morar em outro lugar, porque aqui não tem como, questão da água salgada, e isso é um dos fatores gravíssimos aqui da nossa região. E às vezes não temos recursos, né, adequados, e isso faz com que as pessoas mesmo desistam daqui, do seu lugarzinho. Além disso, também tem a questão da erosão, que é outro processo, né, gravíssimo também. As pessoas encontram dificuldade, porque com a questão da erosão, as pessoas ficam de mão atada, porque tem a questão financeira, a questão da caída de terra, ela chega com frequência nas casas. E as pessoas elas não têm como se levantar rápido, e outras não tem a questão dos terrenos também, né? E é um dos motivos, a questão da erosão, a questão da energia também, que é outro problema na nossa região, e nós estamos enfrentando. Mas mesmo diante dessas situações, muitos moradores não arrastam o pé porque gostam da região, gostam daqui do lugar onde ainda encontram recursos, né, que podem ser extraídos aqui da nossa localidade. Esses são um dos fatores que acabam desmotivando, e ao mesmo tempo temos que lidar com essas situações. Algo que ajuda os moradores do Bailique é o fato do rio Amazonas desaguar na comunidade Limão do Curuá, e esse é o único local da região na qual a água não fica salgada. Muitos bailiquenses vão até essa região para coletar água doce e deixar armazenado nas suas casas no período do verão. Eu fui parar no outro rio, atrás do meu grande amor, nas águas do Araguari, meu coração se encantou. As queimadas no Bailique são uma problemática que se eleva sobretudo no verão, devido ser mais quente, onde as temperaturas chegam a quase 40 graus Celsius. Aqui, os moradores ateiam fogo em uma determinada área para fazer roças de seus sustentos. Essas sobras de cinzas fazem com que a terra fique fértil e pronta para a plantação. Porém, às vezes essas chamas se descontrolam, queimando a mata além do seu limite. Com isso, a fumaça se espalha no ar, prejudicando a saúde de muitas pessoas, principalmente as que sofrem com problemas respiratórios. Continuamente, ouviremos 2 moradores da comunidade de Arraial que vivenciaram com mais intensidade esse período. O fato é muito forte, o período mais nos atinge, que mais gera esse fogo. Esse fogo é justamente o mês de setembro e outubro, no período que a gente está mesmo. Graças a Deus, neste ano, no momento, ainda não se teve queimadas fortes, mas nós trabalhamos, nós como comunidade, nós lidamos com essa situação há muitos anos, é pauta do nosso protocolo, é muito forte a nossa defesa com relação a isso, no sentido de educar as pessoas. Mas infelizmente, mesmo nós trabalhando esse fato todos os anos, a gente não consegue, ainda não conseguiu parar. Parece assim que até no momento esse ano está bem tranquilo. Nós acabamos de ter uma assembleia baseada nesse sentido, agora um mês atrás, foi muito discutido, não sei se por isso, mas está bastante controlado. Eu percebo que afeta muito mesmo a questão da saúde. São milhares de vidas que se destroem, né? Inclusive, eu falo para o pessoal, inclusive nós seres humanos.
E é mais ou menos assim, nós lidamos com essa situação de educação do nosso jeito, o tempo todo, todos os anos sem parar. E a gente torce que as autoridades também contribuam com a gente, como organizações pequenas que somos, mas que a gente não desiste. E é mais ou menos isso, tá? Me chamo Giana, moro na comunidade do Arraiol. É uma das comunidades que é muito afetada por fumaça na época das queimadas, né? As queimadas vão mais no mês de setembro e outubro. E aí, o que ela impacta bastante é na saúde dos mais idosos, que tem problema de pneumonia, com as crianças, e muitas pessoas também que têm alergia, da coceira nos olhos, os olhos ficam vermelhos, ou as crianças na escola ficam com dificuldade para enxergar na lousa o que está escrito, né? Então fica assim bem difícil, além de quando está forte a fumaça, ela dificulta o acesso de trânsito nos rios, porque muitas vezes pode até acontecer um acidente que já se deparam um próximo do outro, os catrais, as embarcações, né? E aí não se tem visão de um lado para o outro. Como aqui tem bastante idosos na comunidade, então eles, na maioria das vezes, passam com problemas de pneumonia, né? Como teve senhoras que já foi daqui para ficar internada em Macapá. Esse ano é um ano de muita felicidade para nós. Que aqui mesmo não teve, né? Não teve tanta queimadas. As pessoas fazem roça, mas conseguem fazer de forma educada, que não ultrapassa o limite que eles marcam para fazer a roça deles. Mas em outras comunidades tem, né? Nas ilhas aqui da frente, e aí não sei como essa fumaça desce dentro do igarapé, que quando ela desce de manhã cedo, a gente quase não tem visão de uma casa para outra, de tão fechado que se fica. Parece neblina, mas na verdade é muita fumaça que tem. Como ouvimos na entrevista anterior, as queimadas trazem grandes problemas à população local. O público-alvo dessa problemática são os idosos, que sofrem com problemas respiratórios, ocasionando várias doenças pulmonares. Outro fator prejudicial à população é a questão da neblina, que fica por causa da fumaça, impossibilitando os moradores a se deslocarem de suas regiões.